Fala, signatários! Como é que vocês estão? Espero que estejam ótimos. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? Não, a novidade que todo mundo está falando hoje é sobre o tal do metaverso. Mas o que é metaverso? Quem pariu essa criança? Esse e mais alguns detalhes e curiosidades você acompanha aqui no nosso primeiro quadro, um pouco mais de um minuto, o nosso podcast solo da Signal, porque somos jovens e não temos ninguém para entrevistar por enquanto. Turma, quando o Facebook fez o anúncio da mudança do seu nome para Meta, agora em 2021, Mark Zuckerberg fixou a meta de se tornar uma empresa de metaverso. E aí o termo ficou em Trend Topics, ficou em alta, mas também gerou muita dúvida sobre o conceito ainda desconhecido pelo público geral. Mas isso não significa que o metaverso está distante do dia a dia das pessoas. Muito pelo contrário, diversos projetos e produtos já empregam isso. E o que seria isso? A ideia representa a possibilidade de acessar uma espécie de realidade paralela, em que uma pessoa pode ter uma experiência de imersão. Tecnicamente, o metaverso não é algo real, mas busca passar uma sensação de realidade, possui toda uma estrutura no mundo real para que isso seja possível. A partir dessa ideia de imersão, os jogos foram pioneiros e diversos metaversos surgiram com os videogames. Desse modo, o grau de metaverso dos jogos varia pelo nível de imersão e também pela capacidade de passar um certo realismo para o jogador. Mas convenhamos, a tecnologia até então era um gargalo que limitava essa capacidade. Quando a internet popularizou na década de 90, existiam várias tecnologias que em teoria permitiriam o metaverso, em especial aquelas voltadas para a realidade virtual, criação de espaços 3D, visualizações 3D. Mas, gente, não deu certo. Quem lembra do jogo Second Life, que era um metaverso, mas que não emplacou? Pois é. Às vezes, diversas coisas legais são tão pioneiras e tão disruptivas que surgem antes do tempo. Nesse caso, a gente percebe uma limitação tecnológica, exigindo uma grande capacidade de processamento, muito superior, muito além à época, conexões de pessoas físicas extremamente lentas, altíssimo custo de equipamentos de realidade virtual, os VRs e tudo mais. E o fator preponderante para que não houvesse uma massiva adoção desse tipo de tecnologia foi justamente a franca ascensão das redes sociais. Você já tinha uma identidade no finado Orkut, no Facebook, no Twitter, e isso era suficiente. Você já conseguia usufruir de um universo digital sem precisar carregar o seu próprio corpo junto com você. Mas agora, meus caros amigos, as gigantes da tecnologia passaram a investir massivamente em realidade virtual e no próprio metaverso, como é o caso do Facebook, Meta, e da Microsoft. E aí o cenário mudou, ou pelo menos está prestes a mudar nos próximos anos. A aposta agora é que os novos avanços tecnológicos permitirão um barateamento dos aparelhos de realidade virtual, atingindo um público maior, e a melhoria dos gráficos que eles geram, aumentando ainda mais o grau de realismo. Com isso, as pessoas seriam mais atraídas para essas novas realidades, em que seria possível criar avatares, interagir com amigos, fazer compras, reuniões, ir ao trabalho ou até mesmo à escola. Se isso existisse na minha época, certamente eu também não iria à escola em alguns dias. Obviamente, pessoal, todo esse esforço não é em vão. Há certamente um apelo na tentativa de criar uma linha alternativa de produtos e novos tipos de consumo. Isso já abre o nosso papo para os NFTs, que são justamente os ativos negociáveis que surgem como as ferramentas para viabilizar essa nova cadeia de consumo. Mas isso já é assunto para um próximo podcast. Não percam e não deixem de nos seguir, dar like, dar joinha, apoiar, divulgar, a depender de qual plataforma vocês estão interagindo conosco. Valeu, um grande abraço!